que não sei o que tá acontecendo com o meu celular. Ou ele tem a cabeça boa e mas o pulmão dele tá muito inflamado. Então ele não consegue ventilar, o pulmão é duro. Então ele precisa de ajuda, porque ele fadiga. Ele cansa, fica tão taquipneico, tão cansado que o pulmão dele precisa ser ahn, é, precisa de um suporte, né? Precisa de uma medida aí para ajudá-lo. Então, logo a gente começa a pensar de duas formas. Por que que o paciente se submete à ventilação mecânica? Ou porque ele não consegue respirar, porque ele está fadigado, por exemplo, no COVID, que tem um agravo pulmonar, uma inflamação pulmonar tamanha, que o pulmão fica duro, não expande, o paciente fadiga, já não consegue mais puxar ar, ter a ínse e a expiração, ou em doentes que tem um agravo neurológico, estou sendo bem genérica, né? Um agravo neurológico que às vezes ele tem até um jovem, por exemplo, tem até um pulmão ótimo, nota 10, mas ele não consegue ter o estímulo lá atrás na cabeça para ter o drive respiratório, beleza? Então é nesses casos que é indicada a ventilação mecânica. A intubação para ventilação mecânica e oxigenação, proteção da via aérea, do airway, lembra? A, B, C, D. Então, o A é a via aérea, tá? Às vezes, tem alguns pacientes que têm um trauma de face extenso, então não é possível passar o tubo orotraqueal, então às vezes é preciso fazer uma traqueostomia. Às vezes tem um tumor de cabeça e pescoço, isso tive bastante no AC Camargo, não sei, no daqui também a oncologia é forte. Então, às vezes tem tumores grandes de língua, de cabeça e pescoço, que não é possível entubar esse paciente, fazer ele ventilar adequadamente pela boca. Então, às vezes, ou passa pela narina, a depender do que foi, ou faz uma traqueostomia. Ou às vezes a via aérea é muito difícil, faz uma crico, que já pega a cartilagem cricoide aqui, já faz um corte e enfia o tubo e ventila esse paciente até que se consiga uma via aérea definitiva, tá? Então são esses casos que são indicados a intubação, tá? Incapacidade de proteger a via aérea, nos casos, por exemplo, de coma, reflexia, parada cardíaca, paciente com oxigenação debilitada, no caso de doenças pulmonares obstrutivas crônicas, doenças pulmonares muito graves, como a gente está vendo o Covid agora, paciente com problema ventilatório sério, às vezes aquelas doenças neurovegetativas, né, degenerativas, essas síndromes em que existe a paralisia do diafragma, o doente precisa de uma, um acessório para respirar, né? E às vezes a incapacidade do socorrista de ventilar o paciente inconsciente, né? Às vezes o paciente está tão inconsciente, às vezes não está em apneia, mas não lembra de respirar, por exemplo, pós-crise convulsiva no meio da rua. Então, às vezes, o socorrista do SAMU precisa entubar esse paciente para ele não vomitar, aspirar e fazer uma parada cardíaca, né? Uma obstrução de via aérea alta, por exemplo. Então, há necessidade disso, tá? Bom, existem algumas contraindicações, falta de técnica, treinamento. Ninguém nasce sabendo entubar, é difícil, tem que ter treinamento. Os intensivistas aí, os anestesistas estão aí para isso. A gente não faz isso, obviamente, a gente só auxilia, mas entendendo que é um procedimento difícil, viu, gente? Às vezes o cara não consegue entubar, não é porque ele é ruim, não, é porque é zoada a boca do doente, tem prótese, tem saliva, tem sangue, é meio no escuro, você não consegue ver. Por mais que você ponha laringo, lâmina, luz, liga a luz do celular, acende uma vela lá dentro da boca do doente, mas às vezes o cara não enxerga, entuba o estômago. É um procedimento difícil,
tá? Não vou falar que é dos mais fáceis, não. Então, falta de treinamento na técnica nem sempre é incompetência do profissional, tá? Proximidade do hospital de destino, às vezes é melhor ir ventilando com ambu e máscara para poder entubar o paciente dentro de um hospital do que dentro da ambulância. Sangramento profuso de cavidade oral é contraindicação relativa aí para intubação, né? E lesão cervical grave. Aí depende se você prefere um cara vivo tetraplégico ou um cara em apneia lá na sua frente. É difícil decidir isso, tá? Não faz parte do nosso escopo, mas é bom que vocês saibam que existem muitas contraindicações relativas e absolutas, tá? Bom, existe todo o material, o laringoscópio é bastante importante, a seringa, o cadarço para fixação, a xilocaína, a gente testa o balãozinho para ver se não tá furado. Então, tá aqui todo o material para vocês, descrito no slide número 5, tá? Algumas alterações anatômicas, como eu falei, e funcionais dificultam a intubação, sim. Algumas alterações congênitas ali, na hora que o cara vai entubar, o cara tem uma puta amígdala, não consegue passar a cânula de jeito nenhum. Lembrei do fio guia em relação ao material. O fio guia é extremamente importante, porque a sonda ela é siliconada e ela é mole, né? Ela não é um material rígido. Então, a gente tem que sempre ter um fio guia, que é um arame mesmo, e a gente já coloca para ter uma rigidez na cânula, para o doutor conseguir passar legal a cânula com menor dificuldade, tá? Ela fica dobradinha assim, tá bom? Aí tem vários números de laringo, geralmente o 3, o 2, o 3, que é o que mais se usa para baixar a língua e conseguir visualizar a laringe direitinho e obstruir a faringe para não entubar o estômago, tá? Existem algumas complicações, né? Lesão, fratura, lesão de corda vocal, deslocamento de mandíbula. Um dos piores é a aspiração pulmonar, mas paciência, aí depois tem que tratar, né? Intubação seletiva, às vezes o cara enfia muito a cânula, em vez de ficar só ali na traqueia, já vai pro brônquio direto. Então, existem algumas contraindicações aí, desculpe, algumas complicações que estão todas descritas aqui, tá? Mas elas são evitáveis em alguns casos, como a hipersecreção, o sangramento, essas fraturas, essas lesões. Às vezes a gente pode ajudar aí no posicionamento, na boa sedação, na calma, na tranquilidade, para que isso não ocorra, tá? Bom, se o cara não conseguir entubar, ou se a intubação se prolongar acima de 18 a 20 dias, até 15 dias já se está deixando, já está se indicando traqueostomia, e a traqueostomia, quando o doente ainda necessita de ventilação mecânica e de uma via aérea acessória, a traqueostomia vem aí para ajudar a tirar aquele tubo da boca, é mais fácil de higienizar, de mobilizar o paciente, de reabilitá-lo, de ir desmamando da ventilação mecânica, é mais fácil de aspirar, o menor risco de infecção pulmonar associada. Então, a traqueostomia, depois de uma intubação prolongada, ela tem uma grande indicação. Então, aí faz um rasgo na traqueia, né? E coloca a cânula, tá descrito aqui também para vocês nos slides, tá? É uma das operações mais antigas, era quase que exclusivamente em situações de emergência, mas nos dias atuais existem outras circunstâncias que elas são indicadas, tá? Principalmente quando o desmame da ventilação mecânica é difícil